Muito bom dia a todos, eu espero que estejam todos bem. Vamos dar início à aula de Programa de Ação Emergencial, nossa terceira aula, né, no qual a gente já falou um pouco sobre PAI na aula 1 e PAI na aula 2. Eu sou Conrado aqui do Senac Araraquara, também do canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. Portanto, eu peço para você que está acompanhando essa aula neste momento, né, se não participou da primeira e da segunda aula, assista essas aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Se você gostou da matéria também, por favor, dê o like, curtir, o joinha aí no vídeo, também justamente para que o material torne-se relevante na plataforma e também fique aí disponível para que todos assistam, tá bem? Então vamos dar sequência à nossa aula, né, nossa terceira aula de Programa de Ação Emergencial, totalizando, né, então a nossa terceira aula. Quando a gente fala sobre o PAI, é legal a gente conhecer as definições que serão abordadas na quarta aula em diante. Então, eu vou trazer um resumo dessas definições para que justamente a gente comece a conversar sobre esse tema e também deixando em evidência que cada definição pode gerar uma repercussão da tua turma, seja da brigada ou seja do pessoal que vai atuar em abandono de área, de emergência, né, de incêndio, ou consequentemente também o pessoal que vai atuar diretamente com primeiros socorros. Então, começando pela primeira definição, vamos falar sobre perigo. O perigo, ele, de uma forma geral, é uma circunstância capaz de se tornar, né, potencialmente capaz de acarretar algum tipo de perda, dano ou prejuízo ambiental, material e ainda humano. Então, quando a gente faz essa associação em relação ao perigo, leva-se em consideração também a natureza do fato e, consequentemente, toda e qualquer ação que possa gerar ali uma possível perda, tá bom? O perigo, ele é diferente do risco, por exemplo, né? Então, o perigo, toda vez que a gente fala sobre perigo, aquilo que pode provocar, né, em alguma circunstância, um risco. Então, por exemplo, uma situação em que uma pessoa se encontra em uma ameaça, por exemplo, né, é um perigo, tá bem? Agora, se tiver, por exemplo, um animal próximo, máquinas de proteção, um risco ambiental naturalmente, aquilo lá será um risco, aquele ambiente será um risco. Então, o perigo, né, pode se tornar ali simplesmente o ambiente de trabalho, tá bom? Então, uma planta química, uma planta que existe ali a necessidade de ter vários compostos elétricos, né, vários componentes elétricos, como é o caso das subestações, aquela naturalmente é uma situação de perigo, tá bom? E o risco se encontra controlado. Agora, se o trabalhador precisar ter contato com a fonte, fazer uma manobra ali de desligamento de energia, aquilo automaticamente se torna um risco. O preparo, né? O preparo é um conjunto de medidas, né, que devem ser tomadas aí a fim de reduzir o mínimo de perdas de vidas humanas e outros danos relativos aí ao PAI. Dessa forma também, se organizando de maneira oportuna, é capaz de apresentar uma resposta eficaz, né, tanto nas ações de respostas ou de reabilitação daquela empresa, daquele trabalhador, daquele ambiente. Então, a gente falar sobre preparo, então, é um conjunto de medidas que são feitos anteriormente a qualquer situação de risco, situação de dano que nós falamos nas aulas passadas, dano ambiental, a perda humana e o dano material, né? Então, toda vez que a gente deve favorecer a execução do PAI, deve ser abordada a questão do preparo. Na sequência, vamos falar sobre prevenção, que aí no profissional de segurança, né, ele tem que ter o cunho aí prevencionista, tem que ter uma visão prevencionista, mas de certa forma, quando a gente fala sobre prevenção, também um conjunto de medidas cujo objetivo é de impedir ou evitar que os eventos naturais ou gerados aí pelos homens, né, podem causar desastres. Então, a prevenção também é assimilado, né, com o preparo. Afinal de contas, ninguém quer, né? A gente está fazendo aí 5 anos de aniversário, né, da tragédia de Mariana, e ainda não temos ainda culpados ou não temos ali pessoas sendo julgadas, presas nessa situação por terem ceifado vidas, né? Algo em torno ali de 20 vidas, sem contar o dano ambiental e as perdas materiais.
mas certamente não houve prevenção, tampouco está se mostrando nesse momento o preparo após a ocorrência daquele acidente. Quando a gente fala também sobre o PAI, é legal a gente conhecer o tempo de resposta, né? Que a resposta é o que a brigada ou que a empresa vai apresentar como retorno após, de maneira imediata, a ocorrência daquele sinistro, daquele evento, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre resposta, são ações que levam, né, durante o desastre e tem como objetivo salvar vidas, reduzindo o sofrimento, diminuição de perdas na propriedade ou do meio ambiente. Então, é muito comum a gente falar sobre o termo tempo de resposta, né? O tempo de resposta ele está ligado naturalmente a todo e qualquer evento, seja ele sinistro, seja ele um acidente, seja ele um incêndio, e o tempo de resposta que a empresa vai dar para que comece a diminuir aquela ocorrência. Então, por exemplo, o tempo de resposta caso uma casa pegue fogo, né? Geralmente a gente associa aí ao tempo que o corpo de bombeiro recebe a ligação até a chegada de fato ali naquele ambiente. E pode acontecer a mesma coisa com a empresa, por isso que é legal a gente fazer os simulados, principalmente de abandono de área. Quando a gente fala sobre a realização para participar de um simulado, para que tenha esse tempo de resposta, de quanto tempo está se gerando uma resposta eficaz e, de certa forma, como que essa resposta ela vai ser atendida, né? Então, por exemplo, no caso de incêndio numa empresa, quanto tempo gera, né? Quanto tempo demora para as pessoas saírem daquele ambiente? Quanto tempo demora para aquelas pessoas serem resgatadas em uma situação de risco? Quanto tempo demora para aquela brigada montar uma linha de combate de incêndio, fazer ali a chamada, né, dos brigadistas? Então, eu não preciso necessariamente ter uma brigada formada dentro da empresa para fazer esses testes. Mas a partir do momento que eu tenho uma brigada de incêndio, né, de emergência e incêndio, eu já posso fazer, por exemplo, um teste com eles, né, desde, obviamente, que todos não estejam cientes, de serem acionados, né, num belo dia, para ver qual o tempo de resposta até o devido ponto de encontro, tá? Justamente para que tenha ali um tempo chamado tempo de resposta. O risco, né, juntamente com a prevenção e com o preparo, representa a probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico, né, dentro daquele tempo, ou ciclos que são aí advindos da consumação do perigo, tá bom? Com a provável consequência. Então, vamos imaginar, né, vamos lembrar novamente o fato aí de Mariana e Brumadinho, principalmente Brumadinho. Já existia aquela barragem de rejeito, né, que eles estavam guardando os rejeitos provenientes da mineração, e nessa guarda, né, sabe-se ali que existia um risco, né, e na cabeça ali dos administradores aquilo era um risco controlado. Mas através de laudos, através de documentos, foram evidenciados, né, e através de e-mails específicos, que o risco ele não estava controlado, muito pelo contrário, né? Para a gente sair um pouco dessa natureza aí do acidente de Brumadinho ou Mariana, vamos lembrar aí de um time de futebol no qual tinha uma categoria de base alojado ali no seu dormitório, e eles levavam em consideração que estava tudo em ordem também, estava tudo correto, né? Todo mundo estava bem abrigado, tinha saída de emergência. Entretanto, foi apresentado, né, através de um laudo também da vistoria técnica da prefeitura, que havia um risco, né, como ele se consumiu de modo geral, né, ele se concretizou, né, de modo geral, infelizmente. E para quem é mais antigo, aí lembrar também, né, um pouquinho mais, um fato mais passado, né, de uma boate, né, em Santa Catarina, no qual ali tinha a previsão, né, de 300 pessoas e tinha aproximadamente 1.000, né, num evento, justamente uma época de feriado, né? Então, é uma cidade predominantemente universitária, uma cidade no qual muitas pessoas retornaram ali por causa do feriado para suas casas, né? E procuraram um atrativo, né? De, de distração, uma festa, e aí acabou acontecendo a ocorrência, né? Então,
o risco estava representado, né, porque aquela organização daquele evento não previu a quantidade de pessoas, né, e acabou adotando ali medidas irresponsáveis. Então, esse risco, ele naturalmente, né, eu não preciso ser um profissional da segurança ou um gênio aí da prevenção de acidentes para observar se um ambiente cabe 300 pessoas com 1.000, né, ou seja, 3 vezes a mais a sua capacidade, ela certamente não vai suportar em caso de uma ocorrência. E foi o que acabou acontecendo, infelizmente. Então, nesse caso do risco, né, vamos lembrar, né, desse acidente específico, né, infelizmente ele acabou acontecendo e, de uma forma geral, né, vamos associar que o risco ele deve se manter controlado. Porém, se ele não, se ele sair de um controle, certamente haverá uma probabilidade maior de danos, tá bom? Segurança, né? Segurança a gente tem ouvido muito falar aí desde o nosso início das aulas, né? Desde a UC1, mas o estado de segurança ele pode ser individual e coletivo, né? Quem nunca andou na rua à noite sozinho e não se sentiu seguro? Afinal de contas, a gente tem vários perigos, né, na rua e naturalmente em todo o ambiente que a gente se encontra. E numa coletividade, a gente pode até ter uma sensação de segurança maior, tá bom? Mas no caso de um acidente, especificamente de um acidente, haverá ali uma situação de descontrole em relação à segurança. Quando a gente fala sobre segurança, segurança é o estado de segurança individual e coletivo baseado no conhecimento das normas regulamentadoras e na minimização de um desastre, né, e na convicção de que os riscos foram reduzidos. Então, falando de um modo geral, a segurança, né, seja ela a segurança do trabalho, especificamente, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje, a segurança, ela é uma oportunidade, né, uma sensação de segurança e também, né, ela é uma base da nossa pirâmide, né, das prioridades individuais lá da pirâmide de Maslow, né, que alguém lembrar aí a segurança da pirâmide de Maslow, ela traz como a sua base para que você consiga buscar outras funções, né? A gente tem principalmente a fisiologia, né, em primeiro ponto, que é a respiração, comida, as noites de sono, para que a gente se sinta confortável. Logo em seguida, a gente quer uma segurança, seja segurança pessoal, segurança em relação ao emprego, recursos, né, financeiros também, família, né? Quem não se sente seguro, né, em relação aos seus familiares, né? Buscam aí todos os dias as melhores relações para que se envolvam a segurança da sua família, né? Depois a gente pensa na própria, né, na segurança pessoal. Em relação à saúde também, né, é uma das hipóteses aí da pirâmide de Maslow. E depois nós temos ali da própria propriedade, né, seja ele dos bens financeiros, né, ou materiais, em relação a carro, por exemplo, a finanças, a casa, né, um apartamento, um lugar para morar, para depois a gente conseguir ter as necessidades, né, de acordo com a hierarquia proposta por Maslow, né, através de uma pirâmide. Depois a gente tem amor, relacionamento, estima e segurança pessoal, mas não é relevante neste momento, não é o tema da nossa aula. Mas então entendam que a segurança ela é quase que a base, né, depois dos nossos limites fisiológicos, tá bem? Então, quando a gente fala sobre segurança, ela é ato indispensável para todo ser humano, seja em relação individual ou coletiva, né, de um modo geral. Ninguém aceita, né, e causa até certa revolta, né, quando o indivíduo, por exemplo, ele é agredido de modo único, né, solitário ali, apanhando de 2, 3 pessoas, ninguém acha muito isso interessante. E a gente pode fazer uma analogia, né, com a situação de risco também. Ninguém quer deixar uma pessoa para trás simplesmente porque ela não é a pessoa mais legal da turma, ou porque simplesmente ela não conversava com os demais, né, ou porque ela está muito mais velha do que os outros, né? Isso causa uma certa revolta para todos nós, né? Então, por isso que a gente fala sobre a segurança e o PAI, né, o Programa de Ação Emergencial, de ninguém ali ser deixado para trás de maneira voluntária, tá bom? Pode acontecer sim de uma pessoa ficar presa nas ferragens ou
num caso de uma inundação, não conseguir sair daquele ambiente. Entretanto, né, são situações esporádicas que, mesmo assim, geram revolta para quem está no entorno, né, e principalmente presente naquele momento. Falando sobre 3 definições, né, primeiramente o incêndio. Muita gente me pergunta, Conrado, mas então o fogo é um incêndio? Não, existe uma diferença, né? Apesar da gente associar que o fogo, naturalmente, ele vai precisar existir para que ocorra o incêndio, né? O fogo é uma reação físico-química, que a gente já falou lá sobre isso na aula de brigada de emergência, né? E ele ocorre, de um modo geral, porque tem um ambiente próprio para isso, né? Seja em relação a comburente, a combustível, né? Ou naturalmente ali em relação à reação em cadeia, né? Do tetraedro de fogo, o combustível, o comburente e também nós temos ali a reação em cadeia, né? Então, falando de um modo geral, o incêndio, ele é um fogo não controlado, né, que pode ser ali extremamente perigoso para os seres humanos e suas estruturas, porque o fogo ele consegue consumir toda a parte, né, do que ela tocar, do que ela se manifestar, por causa de uma reação de moléculas. Então, quando a gente fala sobre a teoria do fogo, né, ou tetraedro do fogo, eu acredito que isso foi abordado aí nas outras aulas também com o Seabra, por exemplo, na aula remota, mas a gente falou isso lá na aula presencial. Então, pode ter ali o caso do comburente, né, o combustível, o próprio calor, né, que é uma fonte natural de energia, principalmente para ativação do fogo, né? Então, quanto houver calor e ele tiver contato com o combustível e com o comburente, haverá uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia, né, vai apresentar um fogo não controlado, né? A gente usa o fogo para tudo em casa, né? Para nossa sobrevivência, para aquecer um alimento, para fazer uma comida, né? Para fazer aí o fogo ele precisa ser controlado. Quando o fogo ele se torna não controlado, né? Aí a gente tem a presença de um incêndio. Então a definição primária de incêndio é a ocorrência de um fogo não controlado. Ele saiu do controle, então eu preciso começar ali a atuar, né, no princípio do incêndio, abafando, isolando ou refrigerando, né, resfriando aquela área para que ele não tome uma proporção maior. Já as enchentes, né, a gente também faz uso da água, né, de modo controlado. Mas quando a enchente ela ocorre num transbordamento natural aí da água ou do seu leito natural, seja em relação aos rios ou provocada geralmente por chuvas, né? A gente vê isso geralmente em grandes capitais aí, que não tem uma previsão correta, né, das suas estruturas, né? Geralmente decorrente por falta de um plano diretor eficaz. As enchentes elas ocorrem, né, por causa de um transbordamento de água, né? Até fazer uma associação aí que todo início de ano, né, geralmente a gente vê um transbordamento na cidade de São Paulo, porque é uma cidade que ela foi construída sem muito direcionamento, né, no que diz respeito à engenharia, né, simplesmente foi sendo feita e não foi levado em consideração os rios. Tanto que se vocês visitarem lá a margem do Rio Ipiranga, vocês vão observar que ela se tornou um córrego, né? Porque começou a, a ser morto o rio, vamos falar assim, né? Ele começou a ser depredado, começou a ser assoreado e acabou gerando ali praticamente um córrego, né? Então é ruim para a natureza do ser humano, né? Principalmente do brasileiro, um país que tem a sua história rica, mas não tem sua história preservada. Mas levando em consideração as enchentes, né, elas podem acontecer também no caso aí das tragédias que ocorreram através das barragens de rejeitos. Houve um transbordamento de água, né, no caso não foi de um leito natural, mas era de um acúmulo, né? A gente sabe que houve chuvas intensas naquela região, acabou que o solo começou a se tornar mais arenoso, começou a ficar mais movediço, e isso gerou uma enchente ali, uma onda, né, que acabou cobrindo diversas pessoas. Então, quando a gente fala em enchente também, vamos lembrar aqui da nossa cidade, que se porventura, né, chove demais, ali próximo da baixada ali da captação de água,
né, pode ocasionar também, né, um alagamento ali. Isso é diferente de enchente, tá? Então percebam que as casas que estão ali em volta, elas dificilmente vão ter ali as suas estruturas levadas em consideração, vão ser inundadas, porque existe um grande espaço, né, de acordo com a construção, houve um grande espaço para que, caso acumulasse a água, ela não fosse para as casas. Isso, de ponto de vista de plano diretor, de engenharia, é uma grande sacada, né, para que não gere danos maiores. Pode chegar a acontecer, mas a chuva tem que ser extremamente intensa, contínua, por vários dias, tá? Então tem uma margem de erro, ali, uma margem de risco de modo controlado. Falando ainda sobre uma situação que aconteceu na nossa cidade, quem não lembra aí da explosão que nós tivemos, né, da ruptura de uma caixa d'água, né, próxima à região do Jardim das Estações aqui, né? Então, vamos lembrar que houve ali o vazamento de uma água, essa água foi para as casas, né? Inclusive, teve pessoas ali que faleceram proveniente, né, de acordo com as investigações, o cheiro do cloro, né, que acabou asfixiando e as pessoas acabaram falecendo, né, proveniente ao cheiro e, naturalmente, afogados na sequência. Então, uma enchente, ela não é somente uma situação natural, né? Pode acontecer aí tanto de inundações também, que são ações que devem ter uma ação emergencial. E vamos fazer uma associação também que uma empresa tem caixas d'água, né? Geralmente elas têm caixas d'água, isso é uma fonte de risco também controlado. Ela pode passar por chuvas intensas e contínuas, gerando um alagamento, e para isso deve existir um programa de ação emergencial. Porque assim como o fogo, né, as estruturas, quando elas também estão em contato com a água, elas podem se deteriorar e podem gerar as situações aí de grave, né, acidentes, como é o caso dos desabamentos que a gente vai ver numa próxima aula. Falando ainda sobre a ação do pai, né, deve ser relativo também o que diz respeito dos produtos perigosos. Todo produto perigoso, né, ele representa um risco para a saúde das pessoas, né, seja da saúde pública ou do meio ambiente. E falando ainda sobre produtos químicos, né, ou produtos perigosos de modo geral, vamos lembrar aí da aula de riscos químicos, né, relacionados a todo e qualquer produto, né, em relação ao seu contato, seja ele através da rotulagem, né, que eu preciso observar os rótulos, eu preciso administrar e conhecer os símbolos, eu preciso também, enquanto profissional da segurança, me assegurar, né, da FISP, que é daquela ficha de inspeção de produto químico, né, de segurança de produto químico, e conhecer que esses produtos eles podem ter contato com as vias dérmicas, respiratórias ou digestórias do indivíduo, e isso pode produzir danos maiores. Então, todo produto perigoso, ele geralmente é de uma transformação de um processo industrial, né, geralmente por substâncias compostos ou misturas, que podem ser naturais ou sintéticos ainda. Então, esses produtos, né, de modo geral, eles representam uma toxicidade ao corpo humano, à saúde humana, ao meio ambiente e à população, né, seja pública ou privada, né, independente da empresa, independente do local, eles são classificados, né, de acordo com os riscos físicos, a saúde ou ainda o meio ambiente. Então, toda vez que a gente observa um produto, né, vamos pegar o exemplo específico de um produto alcalino, geralmente ele é derivado aí do sódio. Ele é usado para limpeza, né, de remoção de gordura, por exemplo. A gente utiliza isso nas panelas, né, os sabonáceos, né, que são produtos aí alcalinos. Geralmente eles têm na sua composição vapores de ácidos, seja eles os fluoríficos, né, ou os fosforicos, que eles podem produzir uma ardência, né, justamente porque quando ele se transforma ele está concentrado ali em líquido, e quando tem o contato com o oxigênio, ele se torna um vapor. E aí a gente inala esse vapor, né? Então, muita gente que não sabe, né? Eu tenho falta de ar quando eu vou mexer em produto químico, ou cloro, ou detergente, ou apresenta as dermatites na mão. Então, isso pode gerar ações graves aí para o nosso corpo humano.
Vamos lembrar que a gente deve ter interações também com energia elétricas, né, gases, e aqui eu vou falar sobre inundação, que a gente já citou, mas está no slide, nesse slide. A energia elétrica, assim como o fogo, assim como a água, ela é uma base, né? Hoje a gente não consegue viver sem energia elétrica, né? A gente até deixa de lado aí o fogo, né, e utiliza o micro-ondas, por exemplo, que é derivado da energia elétrica. É uma forma, né, de energia baseada na geração de potenciais entre dois pontos elétricos. Permite estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Então, a gente utiliza energia elétrica, por exemplo, para qualquer equipamento, né, eletroeletrônico, né, da nossa residência. E ela também pode ser uma fonte de incêndio, pode ser uma fonte de um sinistro, tá bom? E vamos lembrar também que a energia elétrica nas empresas ela trabalha com uma corrente elétrica bem superior à nossa energia residencial, né? Algo aí em torno de 3.800 watts ou até 13.000 watts, dependendo da empresa. Então, quando a gente fala de energia elétrica, leva-se em consideração um diferencial igual, né, um diferencial ao que a gente encontra nas nossas residências. E na nossa residência já é possível fazer um grande estrago com as voltagens, né, 110 ou 220. Mas nas indústrias, de um modo geral, a energia elétrica ela é superior e, naturalmente, o risco vai ser maior, né? Porque a gente vai ter contato com essa energia, ela deve se manter controlada, né? Totalizando um perigo para a empresa. Porém, a energia elétrica, se ela estiver descontrolada, se estiver apresentando ali falhas na sua operação, né, falta de manutenção e outros, pode-se gerar um risco grande de incêndio, né, justamente por causa da não manutenção ou por a falta de controle da energia elétrica. E falando da energia elétrica de um modo geral, ela é a grande ocorrência de acidentes, né, que a energia elétrica ela encontra-se ali num descontrole, e pode ter contato com combustíveis, com comburentes, né, e de um modo geral levar a uma reação em cadeia. A energia elétrica, no caso, seria o calor aqui do tetraedro de fogo. Os gases são substâncias fluídas, né, importantes para os seres humanos e são aplicados em diversas atividades, né, como o uso doméstico, que é o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, né, gás de cozinha, que ele não tem cheiro, né, a gente tem que lembrar isso para vocês sempre, que ele tem ali no seu composto um pouco de enxofre, justamente para que a gente consiga sentir o cheiro do gás. Ele está presente nos hospitais, como os gases medicinais, meios de transporte, de um modo geral, e na medicina e na indústria também. Os gases, né, a principal degradação que pode gerar é que ele é mais fluido, né, em relação ao oxigênio, então ele fica superior ao oxigênio, e aí ele fica na nossa via respiratória especificamente. Né? No caso de um incêndio, por exemplo, é recomendado sim as pessoas que estão ali no sinistro, né, rastejarem, colocarem um pano com umedecido no rosto, para que eles consigam respirar o oxigênio que vai ficar mais abaixo, porque durante a queima os gases eles vão ficar mais voláteis, vão ficar mais na região da superfície. E o oxigênio, como ele é mais leve, né? Ele é menos denso do que o gás, ele vai ficar mais abaixo. Então, no caso de um incêndio, eu vou mostrar isso para vocês numa animação da próxima aula. Começa a ter a queima, né, do oxigênio, a presença de dióxido de carbono, haverá uma suspensão desse gás. No caso do oxigênio, que ele é fundamental aí para a respiração, ele vai ficar mais abaixo. Por isso que a técnica de rastreamento ele também tem que ser treinado aí em alguns casos de abandono de área. Na sequência, a gente tem as situações de inundação, que situações decorrentes de chuvas ou outra qualquer fonte, tá bem? As inundações, elas ocorrem, né, geralmente associadas por causa da chuva, e, naturalmente, gera-se um acúmulo, né, de maneira descontrolada, ou pode ser qualquer outra fonte, né, como foi o caso aí das rupturas das barragens, tá bem? Então, toda vez que ocorrer ali de maneira descontrolada as chuvas, né, ou a ruptura de barragem, né, como for o caso, ruptura de caixas d'água, haverá uma inundação e isso pode gerar um dano grave àqueles indivíduos que estão localizados naquele local, naquela empresa.
Vamos lembrar apenas do vendaval, né, que é uma situação também proveniente aos ventos, né, que podem provocar ali um acúmulo de ventos de maneira inadequada, né, acima de 80 km por hora, né, podendo provocar um deslocamento violento de massas de ar. O vendaval, nós vivemos num país tropical, que é um país que não tem tanta decorrência de deslocamento violento de massa de ar, mas dá para a gente ter uma noção, pelo menos, como ocorre. Um vendaval em outros países, né, ele pode gerar aí destelhamento, né, pode gerar a retirada de árvores daqueles ambientes, e, de um modo geral, ele pode provocar acidentes também. Isso, naturalmente, vai levar a uma situação de distúrbio civil, né, que é uma situação externa da atividade civil, envolvendo ameaças à vida, ao patrimônio, né, ou podendo ser o caso de ameaças de bomba, greves, passeatas ou similares. Essas situações aqui, pessoal, a gente, enquanto profissional da segurança, né, do trabalho, nós não vamos atuar. Mas saibam que, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o pessoal da Defesa Civil, o pessoal que vai atuar aí nas guardas municipais, né, metropolitanas, eles têm protocolos semelhantes ao PAI, né, ao Programa de Ação Emergencial, para atuar em situações de bomba, situações de greves, passeatas, né, ou similares. Então, esse distúrbio civil, ele geralmente é tratado, obviamente, com a mesma proporção, né, seja através do uso de água, seja através de bombas de efeito moral, ou bombas de balas de borracha, justamente para conter esses distúrbios civil. Mas agora me chama atenção, né, naturalmente, até que vocês observem aqui situações de greve que podem ocorrer também nas empresas. Mas, obviamente, a gente, enquanto técnico de segurança, a gente não vai exercer, né, esse papel de patrimonial ou, por exemplo, da própria Polícia Militar. Já o acidente de trabalho, né, vamos lembrar aí que é uma definição simplória, né, que a gente está acostumado, mas é aquele que ocorre no local e no tempo de trabalho, produzindo lesão corporal, perturbação funcional ou doença, reduzindo, né, resultando capacidade de trabalho, de ganho ou ainda a morte daquele trabalhador. Por último, né, acho que é o último, por último, vamos lembrar as definições de explosão, que é um processo caracterizado aí por um súbito aumento de volume, né, seja de grande liberação de energia, geralmente acompanhada por altas temperaturas e produção de gases. Uma explosão, ele produz uma onda alta de pressão e de calor natural, né, ao redor do local onde ocorre. Então, essa explosão, ela gera, né, um aumento de energia, naturalmente, produzindo altas temperaturas e aumento de gases naquele ambiente. Então, uma explosão, né, também chamada aí de flashpoint, né, ou flashover, naturalmente ele ocorre quando existe um aumento de temperatura e um aumento de gases naquele ambiente, e a explosão ela nunca é benéfica, né, no caso de um incêndio, porque naturalmente ele vai produzir uma proliferação, né, desse calor do combustível e do componente, levando uma reação em cadeia, né, e a outras partes. Então, pode começar um incêndio em outras partes, bom? E aí, vamos falar sobre o alarme contra o incêndio, que é o tema da nossa próxima aula, né, juntamente com alguns temas que eu abordei aqui. É o sistema responsável pela informação de todos os envolvidos naquele ambiente. Então, a sirene, um alarme, né, dentro de uma área de iminência da ocorrência de um incêndio, ele deve ser acionado e todo mundo deve estar ciente que quando começar a tocar, a soar aquele alarme, haverá ali uma ocorrência, essa ocorrência ela precisa ser contida, tá bom? Naturalmente começa aí o desenvolvimento do pai. Sendo assim, pessoal, chegamos aí ao final de uma aula, né, de mais uma aula, lembrando que é a nossa terceira aula relacionada ao pai, e gera, né, uma série de associações conforme a gente consegue apresentar nas definições da aula de hoje. Agradeço a todos que acompanharam, né, peço que entrem em contato comigo, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, que a gente pode ir tirando essas dúvidas, tá bom? Pessoal, até a próxima aula, obrigado e até breve.